Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Débora Dietrich. Eu vou fazer minha autodescrição. Aprendemos aí. Eu tenho cabelos castanhos escuros, eu uso óculos, eu sou morena, de pele clara. Atrás tem uma estante com livros. E esse encontro é o nosso primeiro encontro do grupo de estudos das teorias de Ruven-Forestein. Nós abrimos aí ao público em geral, para que conheçam mais sobre as teorias, quem trabalha principalmente na área de educação, e até mesmo quem trabalha na área de mediação de conflitos, como é o meu caso, porque eu não venho da área de educação, minha formação é em direito, mas é uma apaixonada pela educação. Então, fui estudar um pouco de psicopedagogia e comecei a me aprofundar aí nos estudos do Forenstein. Eu queria apresentar para vocês hoje o nosso mediador aí, palestrante, que vai ser o Elias. Elias, você poderia falar um pouco? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com todos? Não é bem palestrante, é quem vai conduzir a discussão. Na verdade, um encontro para discutir, para debater, para tentar entender esse cara e ver como é que a gente pode utilizar e se valer o máximo possível do trabalho dele, que foi muito promissor, muito rico. Sou Elias, faço minha autodescrição agora, né? Minha audiodescrição. Sim, Elias, por favor. Isso. Sou Elias, tenho 33 anos, estou com óculos, cabelos curtos e cacheados. Estou dentro de uma varanda, atrás de mim, no meu lado direito, uma planta, no lado esquerdo, vocês estão vendo aí na perspectiva da profundidade, uma parede com alguns quadros e uma mini adega suspensa. Então, não é um cenário muito bacana para falar de livro, né? Uma adega, mas é porque a cidade está muito quente, aqui fora está mais ventilado. É isso. Débora? A Cláudia é uma das mediadoras também. Você poderia se apresentar? Boa tarde, sejam bem-vindos todos. Sou Cláudia, moro na cidade de São José dos Campos, né, interior de São Paulo. Vou fazer minha audiodescrição, né? Sou loira, uso óculos, olhos claros. Atrás de mim tem uma parede em duas tonalidades, marrom, né? E parte de cima branca. Sejam todos bem-vindos. E agora quem vai... A Tati já vai falar, Tati? Isso, Tati, por favor. Aí na sequência de Nalva e o Lucas. Eu acho que a Lúcia não vai conseguir falar porque ela está com problema no áudio. É isso, Lúcia? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Tatiane, falo da cidade do Rio de Janeiro. Estou sentada no quarto da minha filha, aqui na parede de trás é uma parede com papel de parede cor-de-rosa, com borboletas, gaiolinhas. Em cima tem bonecas numa estante, livros. O meu cabelo é na altura dos ombros, cacheados, não vou dizer encaracolados, né? Encacheados, uso óculos, sou branca, tenho em média uns 40 anos, assim, aproximadamente, e estou muito feliz de estar aqui, dessa iniciativa. Esse projeto é um projeto que ele não começou do nada, ele vem de um estudo, de uma história, e vai ser apresentado pela Débora. Obrigada a todos. Boa tarde, meu nome é Edinalva, eu moro em Curitiba, tenho 45 anos, cabelos loiros, estou com meu cabelo preso, uso óculos, estou na sacada da minha casa, então atrás de mim tem uma parede em tons de bege. Moro em Curitiba, hoje o dia está bem gostoso aqui e a gente está aqui para participar
e trabalhar todo mundo junto, tá? Lucas? Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou de Santa Helena, no interior do Paraná, tenho 22 anos e também sou mediador do PEI. A minha audiodescrição, eu sou homem, branco, eu tenho cabelo curto, barba, estou vestindo uma camiseta azul, ao fundo, uma parede branca e um armário de madeira, né, cor marrom. Bom, espero que vocês sintam à vontade, que possamos nessa tarde, para quem não conhece, começar a conhecer um pouco mais sobre a teoria do Ruben Forstein, e para quem já conhece, né, se aprofundar um pouco mais nessa teoria maravilhosa aí. Bons estudos a todos. Oi, obrigada, Lucas. A Maria Lúcia de Oliveira, ela é da cidade de Marília, interior de São Paulo. Ela é professora com especialização em educação especial e também tem estudado conosco aí as teorias do Forstein. Nós fizemos uns slides para compartilhar um pouco das informações com vocês. Eu acredito que vocês estejam vendo. Então, esse é o nosso primeiro encontro. O segundo encontro acontecerá no dia 27 de fevereiro desse mês. Serão 2 encontros por mês, ok? E aí, é um pouquinho disso que nós falamos, né? São colegas que vêm da área da pedagogia, da psicologia, a Aline lá de Arroio 30, interior de Santa Catarina, a Fabiana, que é de Florianópolis, nós temos o Francisco, que está lá no interior de Pernambuco, em Petrolina. Gente, se eu faltei alguém, vocês me recordem. Tem a Joana também, que é de Santa Helena, né? Santa Helena, interior do Paraná. E eu, aqui, né, de São Paulo, da área do direito. Então, nós nos encontramos em janeiro de 2020, na cidade de Curitiba, no Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná. Foi um curso que nós nos encontramos do PEI, foi o PEI 1, que foi ministrado pelo professor Davi Ron Sanson e a Márcia Manciocchi. E o propósito desse nosso grupo de estudo aqui que vocês estão participando hoje é estudar e conhecer artigos científicos para fomentar essas teorias do Forstein, por meio de publicações, sejam em revistas científicas ou em obras literárias. Então, a nossa divulgação, a nossa ideia é reunir pessoas, encontrar pessoas que queiram fazer publicação, fazer um trabalho de pesquisa e fazer publicação. E nós já temos uma editora que irá publicar os nossos livros, nos apoiando nesse sentido. E todos esses encontros serão de forma online, tá? Aqui é uma fotinho nossa aí, nós temos nos encontrado geralmente aos sábados, agora às 6 horas da manhã, então vocês podem ver que isso aí é vontade e muito gosto de estudar. E eu vou falar rapidamente aqui esse slide, até porque esse vídeo depois ele estará, excepcionalmente esse estará disponibilizado no nosso canal do YouTube, e o Tiesco vai estar falando um pouco mais sobre o Forstein, mas basicamente é isso, ele vem de uma família judia, nasceu lá na Romênia, depois ele vem para Israel, e ele vem tratando de crianças aí que sobreviveram ao Holocausto, que tinham algumas dificuldades. E algumas informações a mais aqui, ele trabalhou principalmente bastante com o André Rey e o Jean Piaget. Aqui algumas fotos aí, algumas fotos aqui do Forstein, e essa foto aqui, justamente ele com o neto dele, que ele descobre que tinha síndrome de Down. Esse é o Instituto Forstein lá de Israel, é o filho dele que hoje comanda, que propaga e dá continuidade aos trabalhos do pai. Aqui algumas informações sobre o André Rey,
que quem fez o PEI sabe que muitos daqueles trabalhos lá, principalmente organização de pontos, por exemplo, que foram criados junto com o André Rey. Ele é psicólogo, também foi professor na Universidade de Genebra, e eu até coloquei algumas obras aqui, que é trabalhado bem mais com o pessoal da área da psicologia, com umas figuras complexas que ele apresenta. Basicamente, aí o Jean Piaget, que todo mundo sabe que, na verdade, ele começou na biologia, né? E ele desenvolve principalmente essas teorias dos estágios de desenvolvimento, que é a inteligência sensório-motora, a pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal ou abstrato. E aqui a gente fala um pouquinho aí para vocês, para quem não conhece, do CDCP, que é o Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná, que foi onde nós tivemos acesso aí ao maravilhoso Davi Sanson, que ele trabalhou aí por mais de 25 anos diretamente com o próprio Ruven Forrestal, ele e a Márcia. E ele estudou, ele é formado na França, hoje ele mora em Israel, vem para o Brasil para dar aula. Os últimos meses ficaram suspensa por conta aí da pandemia, né, do deslocamento, e ele teve a formação aí direto, né, do próprio Forrestal. Então, assim, ter aula com ele, assim, é tudo de bom. Aqui um pouco falando da Márcia, que é a diretora aí do Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná, e ela vem primeiro da formação de mediação de conflitos. E é muito bacana, porque eu tenho trocado bastante, vamos dizer assim, material e algumas ideias com ela a respeito disso. Aqui uma foto da nossa turma do mês de janeiro de 2020, e agora tem sido mais presencial, né? Alguns livros aí que a gente dá como referência, que nós temos estudado, como esse livro que nós vamos estar trabalhando, que é Além da Inteligência, a Marcos Meyer, a Mediação da Aprendizagem, e esse Aprendizagem Mediada também é muito bacana. Outras obras que estão relacionadas com essa questão da mediação, muito bacana também aqui, e no decorrer dos encontros nós vamos estar mencionando outras obras também que servem de apoio, tá? E a proposta do grupo é o quê? São 2 encontros virtuais por mês, aos sábados. Nós, a princípio, tínhamos pensado talvez uma vez por semana, à noite, mas por enquanto vão ser aos sábados. Duração, por enquanto, vai ser de 1 hora, via plataforma Zoom. A gente não tem intenção de colocar 100 ou 200 pessoas, então as vagas realmente são limitadas para que aconteça um aproveitamento. E aí, por que nós estamos cobrando um valor? É justamente para gerir e arrecadar fundos para fomentar essas obras, esse trabalho que nós pretendemos. Então, não é visando lucros ou fins comerciais, mas é nesse sentido. Então, o valor por encontro será de R$50, e se a pessoa quiser fechar o mensal, será de R$70, para a gente poder compartilhar estudos, visão, experiências, e, ao final, as pessoas que estiverem no nosso grupo e que estiverem interessadas na ação de obra, seja coletiva ou, a depender da obra, até mesmo individual. Então, esse trabalho a gente está encabeçando aí com os fundadores do grupo. Aí nós deixamos aqui alguns contatos, que ao final a gente repete de novo. E fora isso, vocês estão com os nossos contatos também via WhatsApp. E agora eu vou passar a palavra aí para o nosso querido Elias Araújo. Então, pessoal, é só um esclarecimento aqui. Tem o microfone aberto. Débora, você voltou? Débora? Oi, eu estou procurando aqui, mas não estou encontrando de quem que é o microfone que está aberto. Acho que agora fecharam, Elias. Estão todos gente. Fechados. Só o seu vai ficar aberto, ok? Ok. Então, gente, como Débora falou,
Isso é um grupo de estudos, né? Todos nós estamos aqui para aprender, ninguém tem uma extrema especialização no assunto, todos nós estamos aqui para compartilhar os nossos insights e dividir as nossas conclusões a respeito do conteúdo e, sobretudo, fomentar uma discussão sobre o que é escrito, o que é proposto pelo Forster, entrando bem no espírito do livro mesmo. Eu acho que eu vou me esforçar para deixar claro isso, que esse livro nasce de uma discussão dentro da qual o Forster se insere, um debate. Ele é uma resposta a uma pergunta que é colocada. Sobre o Forster, para a gente começar então o nosso conteúdo, vamos fazer uma cronologia aqui do Forster, expor uma cronologia, e nós vamos discutir o prefácio do livro e a introdução. O livro que nós vamos utilizar é esse aqui, Além da Inteligência. Não sei se vocês estão vendo. É o Além da Inteligência. Acho que todo mundo tem. Facinho de localizar. Nós vamos usar ele como base para as nossas discussões, ok? Vamos ver então aqui a cronologia do Forster. Ele nasce em 1921, na Romênia, no leste europeu. Débora, passe aí, por favor. E ele vem conduzindo seus estudos, e em 1948, com a formação do Estado de Israel, o Forster e outros judeus espalhados pelo mundo começam a migrar para o seu, enfim, recém-criado Estado. E lá Forster encontra com várias pessoas de várias origens e crianças de ambientes multiculturais, e também crianças que sobreviveram ao Holocausto, né? Próximo, Débora, por favor. Então, até 48, Forster desenvolveu seus estudos e, em 48, passa a ter uma experiência de contato com crianças vindas de outros países e do Holocausto. E ele tem na memória todos os estudos que ele desenvolveu enquanto esteve na Europa. E transporta isso para aquela realidade, e aquela realidade acaba sendo o universo sobre o qual vai recair a curiosidade dele. Okay? Forster desenvolve um excelente trabalho com essas crianças vindas do Holocausto, de ambientes multiculturais, e se insere, então, ele já estava no mundo acadêmico, e começa a ter projeção no mundo acadêmico, e aí nós temos a data de 1970, que é quando a gente vê uma forte presença do Forster no ambiente acadêmico, sobretudo no norte-americano. E essa data, 1970, é também um encontro com John Bransford, que é o prefaciador desse livro que nós estamos utilizando. Ele é professor de uma universidade americana e demonstra grande simpatia pelas ideias do professor. Próximo, Débora, por favor. Em 2010, nós temos, então, a publicação desse livro, Beyond Matter. Aqui o nome completo dele. Beyond Matter, Mediated Learning and the Brain's Capacity for Changer. Além da aprendizagem, além da inteligência, aprendizagem mediada e capacidade de mudação. Certo? Que é esse livro que nós temos na mão. Ele foi publicado originalmente em 2010, com o prefácio do John Bransford e do Forster. Ok? Adiante, por favor. Esse livro era a transmissão, esse livro foi gerado a partir do registro de palestras que eram dadas pelo Dr. Forster num rádio em Israel. Foi transcrito e, em 2014, é publicado, então, em língua portuguesa, pela editora Vozes, que é esse livro aí que nós temos, e também é o ano da morte do Dr. Forster. Ok? Então, dessa estrutura aí, dessa cronologia, a gente vê o seguinte: nós estamos em 2021, perdão. Estamos em 2021, o professor Forster nasceu em 1921. Nós estamos no ano do centenário do nascimento dele. Então, a existência desse grupo é também uma forma de homenageá-lo. E a ideia de fazermos publicações, de discutirmos aqui, nos mobilizarmos para discutirmos aqui a sua teoria,
é uma forma também de agradecimento, de rememoração, sabe? Então, por isso, nós estendemos o convite também do nosso grupo para outras pessoas que queiram participar, queiram produzir alguma coisa também, fazer publicações, e terá também espaço para lançar sua produção acadêmica. Ok? Então, 2021, estamos aí, então, a 100 anos do nascimento do Dr. Forster, a 73 anos das experiências com as crianças do Holocausto, que foram em 48, a 51 anos da inserção do destaque dele na academia e do encontro com um cara que será o prefaciador, o John Bransford, que foi em 70. Estamos, então, a 11 anos da publicação do original em inglês, estamos a 7 anos da publicação do Além da Inteligência em português. E nós, então, esse livro chega para nós trazendo todo esse histórico de fatos, de toda uma discussão que o Dr. Forster vai participar e vai inserir o seu ponto de vista durante todo o século XX. Vamos passar, então, aí para o próximo slide, por favor. Até aqui está tudo bem, gente? Vocês querem complementar alguma coisa? Aí encerrou os slides mesmo, Elias. Lá você não colocou da estrutura dos textos. Tudo bem. Nós temos aqui, então, no livro, nós temos 14 capítulos, um prefácio escrito pelo Bransford e uma introdução escrita pelo Dr. Forster. Nós vamos discutir hoje esses dois primeiros textos, esses dois, o prefácio e a introdução. Começando pelo prefácio, o que é que o Bransford vai fazer nesse prefácio? Ele vai dar uma introdução e expor, através da rememoração do encontro dele com o Forster, a adesão, ele vai expor a adesão dele ao pensamento e às investigações do Dr. Forster. A estrutura do texto é basicamente essa. O primeiro parágrafo, que está aí na página 11, o primeiro parágrafo vai relatar o encontro do Bransford com o Dr. Forster na década de 70, então há 40 anos da publicação desse livro aqui. Os parágrafos, esse é o parágrafo 1 e 2, vai se ocupar disso. Do terceiro ao 9º parágrafo, o Bransford vai se ocupar da exposição da tensão que se formou no mundo acadêmico, né, a respeito das afirmações do Dr. Forster e a criação de um novo modelo de educação, de ensino-aprendizagem, que se choca com o que era tomado como modelo até então. Então, do parágrafo 3º até o 9º parágrafo, o autor vai se ocupar disso. Não, desculpa, o 9º não, o 7º parágrafo. O 8º parágrafo, do 3º ao 8º parágrafo, é a exposição dessa tensão. O 8º parágrafo, o prefaciador uma profissão de confiança nos frutos que esta publicação, que este livro pode oferecer. E atenta os leitores para o foco nas intervenções clínico-cognitivas do Dr. Forster, que são muito ricas, e os leitores podem se apropriar muito disso. Os parágrafos 9 e 11, nesses parágrafos, o autor apresenta uma defasagem das ferramentas metodológicas da época, 1970, para acompanhar as descobertas do Dr. Forster. E a inserção do Dr. Forster nessa discussão, na discussão sobre os métodos de ensino, aprendizagem, de como funciona a modificabilidade e assim por diante, a inserção do Dr. Forster nesse debate para o prefaciador propicia a criação de um novo paradigma de pesquisa. E, por fim, o 12º parágrafo é uma pequena sessão de agradecimentos
que o Bransford faz. Então, basicamente, essa é a estrutura o esquema geral do texto. Então, nos primeiros parágrafos, ele faz o relato. O Bransford encontra o Dr. Forster nos Estados Unidos, defendendo o seu ponto de vista a respeito das suas descobertas. Sob a tensão que se forma, é basicamente a seguinte. Os parágrafos 3 e 4, vocês vão ver que o pensamento acadêmico educacional da época colocavam o foco do ensino e da aprendizagem nos resultados dos testes, das avaliações. E a proposta de Forster é focar num outro estímulo, que é a mudança cognitiva comportamental, ou no desejo de proporcionar essa mudança cognitiva comportamental que seja auto-perpetuante, que tenda à independência do aprendiz. Outra coisa que que o autor expõe, é que o pensamento educacional da época tendia a aceitar os resultados dos testes como critérios para alocar alunos em atividades servis. Então, se o menino não teve bons resultados, com o passar do tempo, o desenvolvimento cognitivo dele não foi suficientemente estimulado, ele então vai desempenhar funções servis na vida, que não exija muito do lado cognitivo. Enquanto Forster vai propor um foco nas mudanças cognitivas, na mudança cognitivo-comportamental, para introduzir esses indivíduos em um universo de habilidades bem mais amplas do que aqueles operacionais e servis, como níveis de planejamento, diagnóstico, estratégias e assim por diante. Então, num universo de habilidades que exigem bem mais do lado cognitivo do que operacional em si. Ok? Nos parágrafos 5º e 6º, que estão aqui nas páginas 12 e 13, o autor prossegue mostrando essa distinção entre o pensamento de Forster e o pensamento da época, apresentando algumas incompreensões, o que ele chama de incompreensões do termo modificabilidade. O pensamento acadêmico, educacional da época, interpretava modificabilidade como melhorar os resultados nos testes. Enquanto uma outra proposta de interpretação, a qual ele se vincula, e ele acha que o Forster também está nessa, é tomar a ideia de modificabilidade como uma proposta de ajudar o indivíduo a vencer dúvidas sobre si mesmas, e modificar hábitos mentais impulsivos e assim por diante. Então, ter uma conduta mais planejada, mais bem desenvolvida, restringir hábitos mentais mais impulsivos e não estratégicos, e ajudá-los a persistir mais na sua aprendizagem. O 6º parágrafo, o autor informa que o Forster faz isso na prática com seus alunos. E outra coisa, que essa atividade dele, essa teoria dele, as pesquisas apontam, hoje em dia, né, as pesquisas apontam que essa proposta dele está bem mais fundamentada nos campos auxiliares à educação, como as neurociências. Certo? Ele introduz essa informação. O parágrafo 7º, por sua vez, mostra como o pensamento, as pessoas os pesquisadores que sustentavam o pensamento da época sobre a mudança, o comportamento e a aprendizagem, acabavam por não entender os conceitos do Forster, acabavam acusando de criar um modelo de inoculação. Ele coloca até isso em aspas no texto, que seria você está inserindo no aluno um conjunto de conhecimentos, você não está fazendo ele se expandir ou se desenvolver. O movimento contrário de inoculação, como ele mesmo fala, e não de afloramento da inteligência do menino, como ele achava como segundo esses pesquisadores, o Forster achava que fazia.
Ainda no parágrafo 7º, o autor fala que a proposta da ideia de modificabilidade é criar ambientes de pós-intervenção para perpetuar uma mudança positiva e contínua no comportamento do indivíduo. Ok? No parágrafo 8º, ele se manifesta completamente feliz com essa publicação, o que deposita ânimo na capacidade desse livro, dessa publicação trazer frutos. Posteriormente, nos parágrafos 9 e 10, ele, ao mostrar essa incompreensão, depois de expor essa incompreensão dos pesquisadores da época em relação ao pensamento de Forster, ele advoga na ideia de que o ambiente acadêmico de 1970 estava defasado em relação às perguntas que o Forster estava levantando. Então, parte da incompreensão das propostas do Forster era essa. Ele estava longe demais. Ele estava conduzindo a questão num ritmo que não estava sendo acompanhado. Fala isso dos parágrafos 9, do parágrafo 9 a 11. Okay? E, por fim, os agradecimentos. Ele agradece aos pesquisadores, o convite pelo trabalho. Basicamente, essa a ideia essa experiência de perceber o destaque desse homem, desse pesquisador, que é o Forster, que o prefaciador assistiu o destaque dele, da posição dele no debate acadêmico americano na década de 70, é o relato desse espanto e dessa diferença, da envergadura desse homem frente às discussões da sua época, que o prefaciador mostra nesse pequeno texto. Ele introduz já a discussão de algumas ideias da teoria, antecipa algumas coisas, mas ele mesmo fala, se não me engano, aqui no começo do parágrafo 2º, ele fala, eu vou deixar para o Forster falar por si só. Ele faz o prefácio aqui, eu vou deixar que ele mesmo explique isso, mas eu preciso registrar o meu espanto diante da envergadura desse homem. Então, que entrou na discussão e trouxe e complementou com um trabalho bastante promissor e fez isso mesmo estando num ambiente que se apresentava completamente defasado do ponto de vista metodológico. Elias, só para dar uma contribuição em relação a essa questão que você está falando, essa contextualização, isso é importante para a gente entender da onde surgiu toda essa concepção teórica, né? Da onde Forster partiu e da onde ele propôs chegar. E aí a gente percebe que na sociedade pós-guerra, o mundo, né, Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído economicamente, e aí o mundo se une e se divide ao mesmo tempo, né? Na questão do desenvolvimento e da questão humana. E aí essa questão, na área da educação, ela vai ser muito forte, essa questão dos testes, porque eles precisam separar a sociedade, aquelas pessoas que vão dar um retorno produtivo à sociedade, aquelas pessoas que vão contribuir para o crescimento e desenvolvimento social e aquelas pessoas que vão ficar à margem dessa sociedade. E as pessoas que vão ficar à margem dessa sociedade. Então, essa questão, a gente pode perceber que passamos décadas, mas agora a gente ainda continua preso em testes avaliativos, indicadores de inteligência, e a gente classifica as pessoas inteligíveis e não inteligíveis. Então, assim, aquelas pessoas que dão resposta positiva ao que é esperado, essas pessoas vão ter uma projeção nessa sociedade, elas vão se aceitar, elas vão fazer parte. E aquelas pessoas, por alguma diversidade, algum aspecto sociocultural, né? Por não ter oportunidade igual a de todos, essa pessoa fica à margem dessa sociedade, né? Então, nós, enquanto profissionais de educação, educadores, a gente se sente motivado e se sente familiarizado com essa posição teórica de Forster em buscar respostas para essas pessoas que são abastardas. E, ao mesmo tempo, em contrapartida disso, as pessoas que possuem altas habilidades e superdotação, elas também ficam à margem da sociedade, porque a sociedade não sabe lidar com o potencial humano.
com o potencial individual de cada sujeito. E aquelas pessoas que demonstram ter um potencial tão elevado ficam tão à margem da sociedade quanto aqueles que, segundo esses testes, se mostram a par. Por isso que essa obra é tão urgente e a gente convoca as pessoas a estudarem. Esse primeiro momento, ele é um pouco mais teórico para a gente poder entender a dimensionalidade dessa obra, porque a gente não pode falar de uma teoria de forma muito subjetiva, muito rasa. A gente precisa ter um aprofundamento teórico, em respeito também a esse autor, ao Forster, porque a gente não pode chegar simplesmente e ler uma obra e achar que nós somos especialistas nessa obra e detentores desse saber, porque o Forster viveu uma vida inteira produzindo e colaborando e trazendo provas reais da sua teoria, e a gente precisa se aprofundar do tema e estudar e de forma respeitosa, né? Porque nesse nosso grupo aqui não tem um saber mais, um saber menos. Nós somos mediadores, nós construímos o saber de forma coletiva. Então, todas as pessoas que sentirem vontade de contribuir, de falar, de ter uma experiência diferenciada, ela não vai ser silenciada e nem taxada. Então, a gente aqui quer justamente isso, unir as nossas forças, porque independente da metodologia, da forma que tivemos acesso a essa teoria, o importante é que a gente difunda essa teoria e leve essa teoria de forma séria, porque, como você mesmo colocou brilhantemente, você vê, né? Ele foi pioneiro, ele foi visionário, ele vai apresentando questões à frente do seu tempo e da sua época. Enquanto as pessoas estavam presas no teste de QI, em dizer se a pessoa era capaz ou não de aprender, ele já via na modificabilidade estrutural desse sujeito, ele já via que todo ser humano tem um potencial e deve ser estimulado a tal, né? A desenvolver o seu maior, chegar na sua potência, e não passar por essa vida sendo uma mera peça de um tabuleiro, uma pessoa insignificante. Não, ele acreditava que todo ser humano era capaz. Exato, e muito bem, Tati, muito bem observado. E essa injeção de ânimo que ele dá, que lê isso, dá, poxa, todo ser humano é modificável. Qualquer barreira que você encontre nele, isso é superável, entende? E é importante a gente ver como essa mensagem é otimista e como ela recebeu dificuldade de ser aceita no ambiente em que ela foi lançada, mesmo mostrando ali os fatos. Ele tem as crianças ali, ele não trabalhou a teoria em cima do nada. Até já falamos sobre isso. É engraçado como, quando todo mundo faz uma apresentação sobre a teoria do Forster, é quase que obrigado a relatar as circunstâncias que propiciaram a emergência dessa teoria. E ele faz isso aqui na introdução, que é o nosso próximo texto. Então, ele constrói uma teoria alicerçada, baseada numa experiência, num trabalho com crianças, então com os pés firmes na realidade, e leva essas conclusões do trabalho dele para o mundo acadêmico. E lá ele encontra essa discussão, se insere nessa discussão, no debate, no problema, como o Bransford já nos enunciou. E aqui a gente entra, então, vamos entrar. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Eva? Tem que abrir seu microfone, Eva. Não estamos ouvindo. Conectando o áudio. Um momentinho, conectando o áudio. Pronto, agora sim, Eva. Eu não estou ouvindo, está conectando Eva, seu áudio está conectando, mas a gente não está te ouvindo. Tira o fone, Eva. Você não consegue falar sem o fone? Agora sim? Agora Estão sim. me ouvindo? Sim, sim. Só que eu não estou ouvindo vocês. Não está ouvindo? Vamos ver aqui, rapidinho, para não tomar muito tempo. Eu gostaria de fazer uma observação. Deixa eu tirar tudo daqui, vamos ver se ele funciona melhor. Puxa vida, que pena. Mas ok. Depois eu instalo de novo para poder ouvir vocês. Eu queria acrescentar uma coisa bem interessante,
que foi fundamental no desenvolvimento da teoria do Forsten, porque ela foi nascendo ao longo da vida dele. E a mãe dele era uma excelente mediadora. Então, no atendimento das crianças órfãs em Israel, quando eles mudaram para Israel, a mãe recebia muitas crianças na casa deles, e ela tinha esse trabalho social muito importante. Então, ela não era só uma mãe muito mediadora, e eles têm toda uma base dentro da cultura, da própria cultura, a relação deles com a religião, no caso, o judaísmo, e o envolvimento que eles tinham de sacerdote dentro da família, escribas, etc., que até o Rafi Forsten, ele é rabino, seguindo a tradição da família. Professor Forsten não era rabino, mas, assim, como que essa mediação ela foi surgindo e como que ele foi percebendo dentro da própria casa. E o Forsten, ele fala uma coisa que eu acho super importante, que o que ele fez, ele não inventou uma teoria nova, ele não inventou, ele se baseia na teoria que ele, de certa forma, ele criou, mas ele diz que as primeiras mediadoras são as mães. Então, muitas pessoas eu tenho encontrado nesse movimento com a teoria do Forsten, a prática, que muitas pessoas já trazem, se identificam com partes das funções cognitivas ou da própria teoria do Forsten, elas já se identificam, porque há dentro do ser humano algo de mediação. A questão é como que ele estrutura, e é isso que ele diz, ele fala, eu não inventei, eu vi uma necessidade e atendi uma necessidade. E é muito interessante porque ele não recebe glória, sabe? Nós tivemos um evento, o aniversário de 90 anos do Forsten, e aí tinha um grupo que apresentou falando do amor dele pelas pessoas, enfim, tal, de todo o trabalho que ele desenvolveu. Ele falou, não é amor, foi necessidade. Então, ele viu a necessidade, e por causa da necessidade, ele cria na modificabilidade, e aí e tudo que a gente tem falado até aqui. Então, é muito interessante observar isso, quanto que é importante o trabalho da mediação dentro de casa. O quanto isso é diferencial, o quanto isso afetou para que ele construísse essa teoria, não é? Baseado na própria experiência que ele tinha dentro do lar dele. E a Nehama foi uma... Desculpa, preciso falar de Nehama, porque tem uma situação interessante. Nehama trabalhou com o Forsten dos 27 até os 80 anos. Nehama foi a pessoa... Eles costumavam dizer que Nehama tinha mais horas de voo do que a aeromoça enfim, de qualquer companhia aérea. E Nehama dizia que o Forsten tinha uma habilidade muito interessante, que um dia ele foi fazer uma salada, e ninguém gostava de salada na casa dele, e a Berta, que era a esposa do Forsten, ela ficava indignada porque ninguém comia salada. Bom, ele chamou todo mundo, deu função para todo mundo, aquele critério de compartilhar comportamento, né, que é um dos critérios de mediação. Um picou cebola, outro... Bom, resumindo a história, construíram aquela salada maravilhosa e todo mundo comeu. Ou seja, através da mediação, ele conseguiu com que os filhos, né, que ele teve muitos filhos, que todos eles participassem do processo e, ao mesmo tempo, se beneficiassem do resultado. Então, é isso que eu acho interessante a gente ver, ter esse olhar dessa importância, primeiro, da mediação da mãe, né, esse trabalho dos pais dele, dentro do lar, principalmente a mãe, e como que nós somos mediadores de natureza, mas que ele vem falando, gente, eu não estou inventando, eu estou estruturando. E é isso que é importante a gente usar os conceitos que ele criou, nesse caso, que ele observou o comportamento das mães para gerar as funções, como que isso é importante a gente ter esse conhecimento, né, de como que isso surgiu e por que a importância da estruturação, porque às vezes eu faço um trabalho de mediação, mas eu não nomeio, e se eu não nomeio, eu não consigo organizar. Então, eu tenho que ter essa nomeação para entender o que eu estou fazendo, para entender o meu próprio processo de mediação. Era essa contribuição que eu achei oportuna, espero que eu tenha. Maravilha, muito bem. Verdade, muito bom. Ô, Eva, só ia pedir para ela falar para o pessoal que está aí, né, todo mundo, quem que era a Rivana, como é que é o nome dela? É a mãe ou é a esposa? A mãe. Não, Eva, não estamos ouvindo, Eva. Não ouvimos ainda. Eu também não ouvi, mas é a mãe? Ela está conectando o áudio. Uhum. Ainda não ouvimos, ainda não. Eu desisto. Agora foi. Tá. A Berta era a esposa do Forsten,
E a Nehama, ela trabalhava numa universidade e ela chegou para o diretor dela, porque ela conheceu o Forsten, amou a proposta do Forsten e queria trabalhar com ele. E o diretor da universidade disse para ela, olha, essa é mais uma proposta, mais uma moda, isso vai passar. E, na verdade, ela falou, não, mas eu vou porque eu acredito. E Nehama trabalhou com o Forsten até o fim. Então, assim, foi uma revolução, mas muitas pessoas também acreditaram, acho que o fato da gente estar aqui reunido para esse evento e com essa proposta é super importante para a gente poder dar continuidade àquilo que muitas pessoas trabalharam, né? E agora a gente dá continuidade e outros seguirão, e é essa ideia de ajudar nossas crianças e ajudar nossos jovens e adultos, não são só as crianças, né? Sim, é isso que eu queria. Então, é Berta, a esposa do Forsten, Berta. E Nehama é a pessoa que deu todas as formações dentro do Instituto, nós tivemos muitas aulas com ela, e ela andou com o Forsten até os 80 anos. Eu posso dizer que ela andou com o Forsten até o falecimento do Forsten. Depois ela ficou mais 1 ou 2 anos, depois ela aposentou. Então, Nehama hoje não dá mais aula no Instituto. É isso. Legal. O Forsten, no livro, coloca essa mediação de mãe e filho como uma fonte. Em um dos capítulos desse livro, ele coloca realmente isso. E o interessante é como a mediação, que é o objeto de estudo dele, ele estava exposto ali a todo momento dentro dos olhos dele, dentro de casa. Então, é como você se valer da sua experiência para descrevê-la e produzi-la e relatá-la. Ele não introduz, ele, como você mesmo falou, ele percebeu como é o funcionamento de uma coisa e descreveu, incluiu termos que nomeou e descreveu. Muito bem. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Cláudia, você levantou a mão? Pode prosseguir. Pronto. Então, na introdução, que já é feita pelo próprio Forsten, a gente tem, a partir do texto, a seguinte estrutura. Os parágrafos 1º e 2º... Não, perdão. O parágrafo 1º, o próprio Forsten já expõe qual é a proposta do livro. O que é que ele se propõe com essa obra? Ele sintetiza nesse primeiro parágrafo. Nos parágrafos 2 a 11, ele enuncia os principais fatos geradores, os principais fatos do ponto de vista histórico que colaboraram para a emergência, para a construção, para a formulação, para a enunciação da teoria da modificabilidade cognitiva. Ele vai relatar principalmente o encontro com Piaget, os estudos com Piaget, e isso está do parágrafo 3º ao parágrafo 8º. E do parágrafo 9º ao 11º, ele relata, então, o contato dele com as crianças oriundas do Holocausto, sobreviventes ao Holocausto. Do parágrafo 12 ao 17, ele acaba fazendo uma exposição da estrutura da obra através das perguntas que orientaram a busca por respostas. Então, do 12 ao 17, ele acaba expondo as perguntas orientadoras e mostrando qual foi a resposta dele. E isso dá para a gente uma estrutura de todo o livro, posteriormente. E o parágrafo 18, uma nota esclarecedora, que nos informa que esse livro foi uma transcrição de uma palestra, de uma exposição oral do professor Forsten, em hebraico, no rádio. Né? Então, nos dá essa informação sobre a origem do texto. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro parágrafo, a que o livro se propõe. O professor Forsten coloca nas primeiras linhas. Nesse livro, trataremos da capacidade de modificabilidade cognitiva que o ser humano tem. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é como esta habilidade de o cérebro-mente mudar informa como podemos ajudar alunos a melhorarem suas habilidades de pensar e de aprender. Levantamos e respondemos a perguntas críticas com relação à habilidade do aluno ou qualquer ser humano de mudar e de ser mudado pela experiência. Combinando o que nós lemos no prefácio,
anterior, onde o autor narrava o seu encontro com o Dr. Feuchten e enunciando a inserção dele numa discussão, num debate, aqui a gente vai ter o Feuchten dizendo quais são essas ideias, quais foram as ideias que estavam em questão, o que é que estava sendo discutido, o que é que estava sendo debatido. Então, ali no outro, a gente tem um relato de uma experiência e aqui a gente vai preencher quais eram as ideias que estavam naquela discussão, né? E ele já enuncia o ponto central. Eu vou me ocupar da capacidade de mudança do cérebro, mudança cognitiva, na verdade, a capacidade de mudança cognitiva, de modificabilidade cognitiva do ser humano, e como nós podemos nos apropriar dessa capacidade para melhorar e ajudar as pessoas e promover o desenvolvimento, enfim, assim por diante. Então, basicamente, essa é a proposta do livro, nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele, então, começa a falar dos fatos geradores da teoria da modificabilidade cognitiva. Ele, então, enuncia que são, primeiramente, abre aspas, né, primeiramente, minha aproximação de Jean Piaget. E, nesse ponto, esse primeiro fato, que é a aproximação com Piaget, mostra a vinculação em termos de linhas de pensamento que o professor Feuchten vai aderir durante o seu trabalho. Ele ele expõe o seguinte: o debate intelectual. Alguém quer falar? Não? Não. Então, primeiro, essa influência de Jean Piaget. O Feuchten recebe a influência nos seus estudos de Piaget, ele expõe aqui no parágrafo 4, influência de Freud, Jung e Zonde. Esses três pensadores se vinculam à psicanálise. Freud, Jung e Zonde. Zonde um pouco mais apartado em relação aos outros dois, um pouco menos conhecido também. Esses três pensadores vão tomar como fonte, como principal fonte de alteração do comportamento humano as tendências e impulsos originados no subconsciente. Então, ele faz uma espécie de topografia da mente e mostra que há um subsolo sobre o qual o cognitivo não teria tanto controle no plano consciente, como tem no plano consciente. Então, esse mundo inconsciente, esse subsolo da mente, é uma erupção de tendências, de impulsos, que são incontroláveis. Então, essa vinculação, essa percepção de que há esse lado incontrolável das tendências emocionais, dos impulsos, e a percepção deles como centro das mudanças de comportamento é o que, grosso modo, e muito grosso modo, parece definir a tendência da psicanálise, que era uma corrente de pensamento em vigor na época em que o Feuchten estava entrando em discussão. E o Feuchten, ele bebe dessa fonte também. Ele fala que é influenciado por esses pensadores, sobretudo pelo Zonde, que faz uma análise que ele chama de psicologia do destino. Ele analisa a força da hereditariedade nos condicionamentos dos comportamentos e das escolhas, assim por diante. Tem um livro chamado Psicologia do Destino, que é escrito pelo próprio Zonde, que é uma publicação em língua portuguesa. Acho que é a única publicação em língua portuguesa aí para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais. Então, ele expõe o Feuchten, uma das correntes de pensamento da época sobre qual é a fonte da alteração do comportamento, da conduta do homem, comportamento e cognição, e estrutura do comportamento humano. Uma dessas fontes era a psicanálise. A outra fonte que ele aponta posteriormente, no parágrafo 6º, é o ponto de vista dos comportamentalistas. Os comportamentalistas defendiam basicamente a ideia de que, por condicionamentos de estímulo e resposta, você conseguiria provocar mudança no comportamento das pessoas.
sem enfocar nas tendências emocionais, como os psicanalistas, e sem se aproveitar tanto da estrutura cognitiva. Faz parte do ser humano. Então, enquanto os psicanalistas focavam nas tendências emocionais, nos impulsos inconscientes e assim por diante, os comportamentalistas tendiam os behavioristas tendiam a fundamentar a sua expectativa de mudança no condicionamento, estímulo-resposta dos comportamentos, sem focar no lado cognitivo. Então, surge nesse ambiente também uma terceira linha, que é a psicologia cognitiva, de Piaget, onde ele encaixa em uma descrição do comportamento humano com fonte no lado cognitivo, em oposição às outras duas. Para Piaget, parece no texto, para Piaget, o aspecto cognitivo se desenvolve. Deixa eu pegar aqui o texto. Aqui o Feuchten, ele no parágrafo 8º, ele fala: em Piaget encontrei uma linha de pensamento sobre o sistema cognitivo, em oposição às outras duas fontes, que era psicanalítica e behaviorista. De acordo com Piaget, o sistema cognitivo desenvolve estruturas e operações de pensamento que são criadas no decurso das interações entre o ser e o mundo, em diversos estágios de desenvolvimento e maturação. Essas estruturas de pensamento permitem que a pessoa organize o mundo que é vivido e o planeje para criar novas informações a partir do que não é vivido diretamente e construir em pensamento um mundo expandido que é planejado e organizado. Então, segundo Piaget, o sistema cognitivo se desenvolve estruturas e operações de pensamento que são criadas no decurso da própria interação. Então, na própria exposição, na própria interação com o mundo, vai se formando o pensamento cognitivo. Cláudia, se você quiser complementar alguma coisa, você conhece bem mais do que eu, ou qualquer outra pessoa, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que você está conduzindo tranquilo, eu acho que o que você está dizendo tem pertinência e eu acho que mais para frente a gente pode, se precisar, né, aprofundar algo, mas acho que o que você traz clarifica e está dentro do que a gente vem discutindo e estudando. Beleza. Se mais alguém quiser intervir, fique à vontade. Então, Piaget vai então valorizar o lado, a interface cognitiva do indivíduo, do ser humano, como principal fonte de modificação. Então, sobre essa teoria de Piaget, o próprio Feuchten fala no parágrafo 9 que ele depositou a sua esperança, o potencial de ajuda, esperança potencial para ajudar crianças sobreviventes do Holocausto. E aí ele começa então a sair das suas fontes, né, de debate e começa a passar para a experiência com as crianças do Holocausto. Então, são basicamente essas três correntes que estão em discussão no cenário que foi mostrado na década de 50, na década de 70, que foi mostrado pelo prefaciador anterior, que é o comportamento humano. O comportamento humano ele é mais influenciado pelo lado cognitivo, pelo lado emocional, ou então por um estímulo do ambiente em relação ao indivíduo. De onde é que é um problema de saber qual é a fonte principal de comportamento, se há também uma fonte principal, se todas elas se equivalem, enfim, é esse o problema que é equacionado. Cada um dá a sua proposta. Os psicanalistas dão uma proposta, os cognitivistas dão outra, os behavioristas dão outra, e Feuchten se vincula, então, ao lado cognitivista de Piaget. E no parágrafo 9 em diante, ele começa a relatar a relação que ele teve com os meninos do Holocausto. E no parágrafo 9, tem um detalhe aqui que eu achei interessante. O 11º. A grande contribuição de Piaget foi a adição ao magma, ao núcleo central da vida, feito de emoções, tendências, impulsos, das habilidades cognitivas que poderiam ser assumidas como gradualmente criadas a partir dele.
seguindo o meu entendimento de Piaget e minhas experiências anteriores, passei a reconhecer a necessidade de proporcionar ao pensamento, a mente é uma inteligência ativa, interativa, que organiza um mundo planejado com antecedência, uma posição central na vida das pessoas. É nesse ponto, então, que o próprio Feuerstein fala que se vincula ao Piaget. Mas pensem comigo, se ele concordasse plenamente com Piaget, agora é um problema que eu tento colocar aqui, se ele concordasse 100% com Piaget, bem, não haveria necessidade dele escrever nada. Porque tudo que era para ser dito já foi dito por Piaget. Então, ele apresenta, então, um ponto de convergência das duas mentes, né, do Piaget e da dele, mas o fato dele lançar esse livro é dizer, olha, eu concordo com ele, eu crio raiz a partir desse tronco aqui, mas ele vai introduzir alguma modificação na discussão. Ele vai introduzir vai complementar o debate de alguma forma. E eu acho que a contribuição dele, enfim, é toda a teoria da modificabilidade cognitiva, a avaliação dinâmica da aprendizagem, a descrição do processo mental com as funções cognitivas, ambientes modificantes, o PEI, enfim, tudo isso é a contribuição dele. Mas eu acho que experiência da aprendizagem mediada, tá? Os critérios de mediação, mas eu acho que o principal diferencial do pensamento de Feuerstein em relação ao de Piaget é a importância que ele dá ao papel do mediador, me parece isso. Porque, veja bem, se segundo Piaget, o sistema cognitivo desenvolve estruturas e operações de pensamento que são criadas no decurso das interações entre o ser e o mundo, em diversos estágios do desenvolvimento e da maturação, ele está enunciando que há um desenvolvimento, sei lá, biofisiológico, que ele impacta no desenvolvimento cognitivo também, uma mudança cognitiva. Mas vem, então, isso a partir de uma interação. Então, vem Feuerstein e diz, olha, concordo com você, mas existe uma diferença qualitativa entre as interações. Existe um tipo de interação que proporciona mais desenvolvimento, uma mudança mais significativa. Então, para separar, para não usar o mesmo conceito, mudança, o que você está falando é mudança e o que eu estou falando é de modificabilidade. E é nesse ponto que eu acho que o Feuerstein... Olha, essa aqui é a minha... Alguém tem alguma colaboração? Cláudia, quer falar alguma coisa? Então, pensando nesses dois pontos, que assim, tem um lugar de partida, né? Tem um lugar no qual na verdade, né? Várias correntes teóricas que vão dando sustentação, que começa até na experiência anterior, né, da vida inicial, né, com a mãe, com todo esse lugar que vai constituindo e vai levando ele para esse caminho e essas escolhas. E quando chega, né, em contato com toda essa riqueza, né, de conhecimento e produção que se tinha, ele faz algo de transcendência, ele traz algo para ir, né, à frente pensando e respondendo às questões, né, das quais ele se deparava. E, diante disso, assim, o livro todo ele vai dando para a gente condição de entender o desenvolvimento dessa teoria, né, dessa composição que foi se formando, foi se fazendo para construir, né, esse pensamento e essa proposta, né, da teoria da modificabilidade cognitiva, da experiência de aprendizagem mediada, né, e é por essa via que acho que, de alguma forma, né, a gente vai caminhar junto, né, nos próximos encontros, dando uma profundidade, uma continuidade à apresentação, né, que o Elias trouxe para a gente, e caminhando aí no processo. E Feuerstein falava também, né, Cláudia? Feuerstein falava também que mais do que uma teoria, isso é uma crença, né? É uma crença, e quando a gente fala de crença, a questão da religiosidade, né? Ele era um homem muito religioso,
nessa crença do potencial humano, né? De acreditar no indivíduo, de acreditar que todos são capazes, todos temos potencial para aprender. E à medida que você vai entrando em contato com essa teoria, todos nós já passamos por momentos na vida e a gente se sentiu desafiado diante do processo de aprendizagem, onde é despertado em nós a necessidade e o desejo de superar aquele processo para alcançar nossos objetivos, como também, muitas das vezes, nos sentimos frustrados. Quem nunca fez alguma coisa na vida que não alcançou aquele objeto de desejo e se sentiu frustrado e até mesmo incapaz? Então, essa incapacidade que a gente sente, né, diante de algum processo de aprendizagem, alguma experiência de aprendizagem que vivenciamos, esse processo ele pode ser um processo que leva a gente à falência cognitiva, né? A perder a esperança de que podemos alcançar. E Freud desconstrói tudo isso com a teoria, como Elias colocou, e esse primeiro momento, ele é um momento bem pontual. Então, a gente está falando do prefácio e da introdução na teoria. Então, assim, tem muito mais a ser desvendado e descoberto nesse processo, e quando você vai tomando consciência disso, você torna consciência enquanto a sua própria formação. Então, enquanto você vai fazer a mediação na criança, ou no jovem, ou no adulto, na pessoa que está ali na relação com você vai fazer a experiência da aprendizagem mediada, enquanto você transforma o mediado, você se transforma junto com ele. Muitas das vezes, nesse processo, a gente inverte os papéis, o mediado se torna mediador e o mediador se torna mediado, e todos ganham e crescem nesse processo. E isso é uma troca muito legal. Eu lembro que o Lucas falou para mim que uma das crianças que ele estava fazendo acompanhamento, aplicando o PEI, né, o Programa de Enriquecimento Instrumental, que é uma das modalidades desenvolvida por Foster, o menino falou para ele que eles eram amigos. Então, assim, a questão da afetividade, da relação desse processo com o afeto, né, a cognição e a afetividade, como eles estão com um vínculo muito forte. E eu sinto que essa teoria, ela vem de encontro ao resgate. Quantas pessoas a gente vê, assim, perder seu brilho, perder seu prazer por aprender, por estudar, se sentir... Quantas vezes você vê uma criança se sentir burra? Que coisa triste um ser humano se sentir fadado ao fracasso. E muitos professores, na sua prática pedagógica, a gente... Por estarmos habitolados num processo voltado para a questão de processos de avaliação, né, de coeficientes de eficiência, a gente não consegue enxergar além disso. E aí a gente reproduz esse sistema, às vezes numa abordagem, numa forma. Quando uma criança levanta a mão e faz uma pergunta, quantas vezes o professor não fala para ele, fica quieta, me atrapalhando? Forsyth jamais faria isso, ele aproveitaria essa pergunta para tornar ela um ponto a mais no seu processo de aprendizagem mediada, né? Ele usaria essa pergunta devolveria para o aluno e iria buscar junto com ele essa resposta na questão da elaboração. E eu acho que isso, assim, quando a gente conhece a teoria, a gente se apaixona, a gente percebe. Eu Tatiana, eu não me percebo quando eu sou mediadora ou quando eu não sou mediadora. Eu sou mediadora o tempo todo. Eu sou mediadora na fila do mercado, a moça do caixa. Eu sou mediadora com os meus filhos, eu sou mediadora com os meus alunos na sala de aula. E isso é um processo, né? Então, a gente tem que se unir mesmo, unir forças. Parabéns, Elias, está muito bem até aqui. Não fique nervoso. Eu sei que, gente, se expor, dar a primeira palestra não é fácil. E falar de uma teoria que tem que ter um aprofundamento é muito complexo, né? Então, assim, Elias está de parabéns, colocou com maestria, muito bem. E eu vou ficar quietinha. Desculpa a interferência. E aí acho que a gente convida, Elias, acho que a gente convida, né, o pessoal nesse, que a Tati, assim, né, com toda essa vibração, o Elias, acho que todo mundo, né, acho que assim, no grupo tem um encantamento, tem uma vontade, né, de viver isso na essência e poder partilhar. E aí a gente, assim, convida vocês para virem com a gente, né, estarem nesses encontros, para construir algo junto, né, e transformar, né, da mesma forma que a gente vislumbra para os nossos alunos, né, que a gente possa vislumbrar isso nesse conjunto e junto, né, todos nós. Então, fica o nosso convite para próximos encontro no fim desse mês. Dia 27, o próximo encontro. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa antes que eu corte o microfone de todos? Nossa, estou brincando. É porque a gente já extrapolou o horário, meus amigos. Eva queria acrescentar alguma coisa,
Cadê o nosso querido Lucas também? Vamos lá para o fechamento, gente, que a gente já passou o horário. Olha, se Oi, for acho que a Eva quer falar. Se for acrescentar alguma coisa, a gente ama, todos aqui apaixonados pelo FOSP e pela metodologia, a gente ia levar muito tempo, mas eu acho que é oportuno mesmo deixar para um outro encontro, já que a gente tem essa questão do horário e às vezes a gente lança uma coisa e fica pela metade, acho que é melhor dar seguimento e fechar a ideia do que a gente lançar, às vezes, uma ideia e não conseguir concluir por causa do tempo. Mas achei muito interessante. Parabéns, viu, Elisa? Esse livro é um livro muito interessante, muito bom mesmo. Eu gosto, eu tenho esse livro, eu leio, eu até, não sei, vocês compartilharam alguma bibliografia, eu tenho algumas outras também, inclusive em espanhol, compartilhei com a Tatiane, e é excelente, encontrar no sebo, pega com as duas mãos, sabe, porque não, enfim, mas foi um prazer assistir, participar um pouquinho e ver que a gente desconhece, mas estão acontecendo coisas grandes, né? Pessoas realmente interessadas em fazer um trabalho sério, que é o que a gente precisa no Brasil. Sim. Isso é muito importante. Parabéns para você. Obrigado. Cláudia, eu só queria fechar... Eva. Cláudia não, Débora, eu só queria fechar, pode ser? Oi, pode fechar, Elias. Vamos lá. Que bom, Vanessa. A Vanessa está falando aqui no chat que ela gostou muito, achou inspirador. Que bom. E como isso, que eu acho que a gente tem algum colega aqui, mediador de conflitos, o quanto que é bacana também para o pessoal da mediação de conflitos entender e conhecer, porque aquilo que o Elias falou, não ficar só tratando ali uma questão pontual, mas quanto de coisa tem por trás e o quanto isso pode somar para a vida do ser humano, né? Eu sou uma apaixonada pelo ser humano e pelo Forrest aí agora também. Como um dos lemas do programa é "Um momento, deixe-me pensar", nós fizemos o planejamento. Todo mundo tem suas responsabilidades, mas... Oi, Tim, dá o Paulo aí. Estou esperando a doutora Paula. Estou ouvindo, não. Alguém está falando aí. Como um dos lemas do programa é "Um momento, deixe-me pensar", né? Então, essa paciência com o tempo de pensamento do outro, nós temos também no grupo aqui certas flexibilidade no horário, né? Porque nosso planejamento tem que ser flexível. Se alguém colocar alguma questão que precise ser aprofundada no próximo encontro, é importante não desperdiçar isso. Entendeu? Então, o nosso planejamento é flexível. A questão do tempo, a vontade que deve ficar discutindo isso, mas a gente sabe que tem muita gente, todo mundo tem seus compromissos, né? Então, vamos me esforçar para encerrar aqui. Mas é o seguinte, situando o Forrest dentro dessa discussão que ele estava, e cruzando essas informações com o que o outro prefaciador colocou, de que esse era o debate do momento, essa era a discussão, e se tinha o pensamento educacional, acadêmico da época, tinha uma certa concepção de inteligência com foco em testes, em resultados de testes, vem o Forrest e ressignifica as coisas, e eu acho que isso é muito esclarecedor. O título é muito esclarecedor dessa proposta, porque além da inteligência, vocês estão focando numa coisa chamada inteligência, que vocês estão nomeando um certo tipo de comportamento de medir aprendizagem por testes, por númerozinhos e continhas, papapá. Isso não é inteligência. Estou chamando a atenção de vocês para algo que está além disso aí, para uma capacidade de aprendizagem que se relaciona e dialoga com a própria capacidade de mudança do cérebro. Né? E só para fechar mesmo, então, o título é muito coerente, o título do livro é muito coerente com a proposta que é dada nos dois prefácios, e também na estruturação da obra. Se vocês pegarem aí dos parágrafo 12, ele vai mostrar aí qual é o plano do texto, o que é que vem pela frente. Isso aqui é um prefácio. Prefácio, por definição, é o que vem antes. Então, o que é que vem depois aqui? O que vocês vão ver aqui nesses 14 capítulos que viram aí? O parágrafo 13 levanta a pergunta: qual o significado do pensamento como fator decisivo na determinação do comportamento do ser humano, seu lugar, seu status e sua contribuição para a realização da sociedade. Então, ele levanta um problema, e esse problema ele vai resolver, ele vai dar a resposta dele lá no capítulo 1. Então, parágrafo 3º,
Ele levanta o problema que vai ser respondido no capítulo 1. O parágrafo 14, segunda pergunta. É possível modificar o pensamento? Levanta o problema para discutir e dar a resposta dele nos capítulos 2 e 3. O parágrafo 15, assumindo que a inteligência tem a função importante na determinação, que ele já dá a resposta dele, ele levanta um terceiro problema. Como nós fazemos isso? Como nós fazemos essa modificação, essa modificabilidade? Como modificamos o funcionamento de uma pessoa? E aí essa resposta vai ser explicada, exposta dos capítulos 4 ao 13. Então, é muito bem estruturado o esquema de exposição dele. Eu acho isso aqui é elogiável. E é isso. Para mais, ele vai dar uma diferença entre mediador e professor e, enfim, encerra o texto e eu caminho para encerrar a exposição. Se alguém quiser colocar alguma questão, é isso. Nós vamos, então, pegar essas questões, esses problemas dele, vamos nos aprofundar, discutir, tentar levar adiante e basicamente é isso. Obrigado a todos pela atenção, espero ter ajudado em alguma coisa. Agradecer a colaboração de todos, sobretudo da recém-chegada Eva. Obrigado, Eva. Foi maravilhoso. Obrigado, pessoal. Para quem pediu aí no chat agora, está aí a capa do livro que nós vamos estar estudando. E fica aí mais uma vez os nossos contatos. Queremos agradecer a presença, a disponibilidade de tempo de cada um, e que nos ajudem aí a divulgar esse trabalho do Forest. Oi, acho que tem alguém aí com áudio aberto, deixe-me ver. E é isso, pessoal, é só gratidão mesmo para todo mundo, Eva e os demais que nós conhecemos, e a gente fica à disposição, tá? Excepcionalmente, esse vídeo estará no YouTube, os demais encontros não. Então, esse é para divulgação mesmo. Tá? Então, um beijo grande. O áudio tá baixo, viu, doutor? Acho que o áudio tá baixo, não estou conseguindo ouvir nada. Ai, meu Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Porque, assim, se a pessoa não tiver disponibilidade para participar nos finais de semana, nós estamos ainda vendo a possibilidade de fazer num dia de semana. Então, pode colocar lá no grupo que vocês entraram do Zap, uma ideia, uma sugestão de horário, de dia da semana, que nós vamos estar avaliando. Em relação a essas questões, a pessoa pode participar de um encontro ou de dois, ou dos dois que são feitos. Nós optamos, nesse momento, fazer quinzenal, justamente porque a gente sabe que os sábados a gente acaba fazendo coisas para a gente, né? Cuidar da casa, da família, enfim. E quando se é quinzenal, você consegue, às vezes, se planejar e se organizar dentro desse horário. A gente optou também por esse horário do final da tarde, porque depois do almoço é um horário que as pessoas estão mais tranquilas, porque no início da manhã, às vezes, tem muita atribuição e no final da noite também. Então, fica aí. Se alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa que queira falar? Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Então, a gente vai se despedindo, tá? Ficou aí, esse foi o primeiro encontro. Até o próximo encontro, que será no dia 27 de fevereiro de 2021. Gratidão a todo mundo. Obrigada. Abraço grande. Obrigada, tchau. beijo. Beijos, Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Eti.